dia, preciosidades! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai trabalhar com história. E daí português e matemática fica para mais pro fim de semana, a gente fica mais contente. Lá em história, a gente vai trabalhar com as páginas 17 até a página 25. E a gente vai rever algumas coisas que a gente já viu em geografia, que é a questão do trabalho, as questões da cidade e do campo. E aí a gente vai passar rapidinho por isso e ver o que tem de novo pra gente ver, ok? Na página 17 vai falar sobre as diferenças entre viver no campo e na cidade que a gente já viu lá no outro bimestre, lá em história. Então a gente não vai se aprofundar muito. A gente sabe que a vida na cidade é muito mais agitada, é muito mais cansativa, tem muito movimento, tem trânsito. E aí a gente, em contrapartida, vê o campo como um lugar de sossego, de vidas pacatas, mais tranquilas. E aí a gente consegue ver que é muito menos movimento e consegue fazer um parâmetro de diferença entre um e outro. Em seguida, a gente vai ver os trabalhos da cidade, que a gente já viu lá em geografia também, que são trabalhos remunerados, né, e que se encaixam em 3 categorias, que é da indústria, do comércio e da prestação de serviços. Em seguida, lá na página 19, vai falar sobre os trabalhos que não existem mais, porque não tem mais a necessidade. Lembra que a gente falou sobre a datilografia, que eram aquelas máquinas de escrever? Então, lá na página 19 vai falar de algumas outras atividades econômicas que existiam e agora não existem mais na cidade, que é o caso da telefonista e é o caso que eram pessoas que a gente ligava para elas encaminharem a ligação para a pessoa com quem a gente queria falar. E também hoje não existem mais, né? Hoje a gente tem as pessoas do telemarketing que se assemelham com essas telefonistas, mas a nossa ligação, quando a gente quer falar, a gente só liga e a outra pessoa já atende. Antigamente não. Antigamente a gente ligava para a pessoa, daí a telefonista atendia e aí passava a ligação para outra pessoa. Era bem mais complicado e demorado. E também tem os cocheiros, que eram aquelas pessoas que dirigiam as charretes, as diligências que eles falam, que tinha antigamente e hoje não existem mais, porque hoje a gente tem carro, moto, vai a pé, vai de bicicleta, vai sozinho, não precisa de que ninguém leve a gente, né? No máximo o motorista do táxi ou do Uber ou do 99, né? E também na página 20 vai falar sobre aquelas profissões que estão surgindo por causa do avanço da tecnologia, que a gente também já viu, que vocês até fizeram um trabalhinho, lembram? Para mim, sobre isso. E daí vai falar sobre a robótica que a gente tem no nosso colégio, que ajuda muito na questão de programação, de design de internet, de sites, né? E vai falar também sobre essas profissões do futuro serem profissões que possibilitem uma flexibilidade de horário, uma flexibilidade de local de trabalho, que a gente também falou que era o home office e o coworking, né, que a gente também viu lá em geografia. No final da página 20, pedem para vocês citarem mais 2 profissões que surgiram por causa do avanço da tecnologia. Como a gente já fez um trabalhinho sobre isso, vocês podem usar essas profissões que a gente viu lá em história, sem problema nenhum, tá? Na página 21, o exercício 1 só vocês vão fazer, ok? Que é sobre as profissões das pessoas que moram com vocês. Se vocês têm mais de 2, ali tem espaço para colocar 2 pessoas. Mas se vocês têm mais de 2, vocês podem selecionar 2. E se vocês têm menos, só tem uma pessoa na casa de vocês que trabalham, tudo bem, pode preencher só um campo, tá? Sem problema nenhum. E aí os exercícios 2, 3, 4 e 5 não é para fazer porque a gente tem que fazer em sala, porque nós precisamos dos nossos colegas, ok? Na página 22 vai falar sobre lazer. O lazer
A gente sabe que é aquela parte de se divertir, descansar. Mas como será que é o lazer na cidade? Porque lá no campo a gente tem um ar livre para correr, para brincar. E na cidade, do que será que a gente pode brincar? O que a gente faz para se divertir e descansar, ter um momento mais relax? Lá na página 22 vai ter algumas imagens de coisas que a gente faz na cidade para se divertir. A primeira delas é ir brincar no parquinho, que agora é mais difícil, né, por causa da pandemia, mas geralmente a gente faz. Ir no cinema, jogar videogame em casa, que eu sei que tem muita gente jogando videogame. Caminhar, andar de bicicleta, assistir uma peça de teatro e também tem a leitura. Como, não sei se existem aí pessoas como eu, mas eu gosto muito de ler, então é uma coisa que eu tô fazendo muito agora. Além de estudar e trabalhar, eu tô lendo muito. Na página 20. Deixa eu ver o número da página. Na página 23, vai falar sobre tipos de lazer que não existem mais e que antigamente existia e agora a gente não faz mais. Mas por causa dos avanços da tecnologia, ou porque foi esquecido, ou porque não tem mais utilidade pra gente, ou não existem mais. Por exemplo, antigamente a gente jogava peão, pulava corda. A gente não, né? Os nossos pais, no caso, porque eu também não sou da época do peão. Pulava amarelinha. Alguns tipos de lazer do passado não existem mais. As pessoas meio que esqueceram, deixaram de lado. E outras ainda existem, como é o caso do pega-pega, pula corda, pular amarelinha, que tem até lá no nosso colégio, né? Que saudade do nosso colégio, gente. E também tem aqueles lazeres que as pessoas faziam juntas. Antigamente, eu fiquei sabendo que existia, quando surgiu o cinema e as peças de teatro, eu fiquei sabendo que existiam lugares que as pessoas iam de carro para assistir filme. É verdade isso? Perguntem para os pais de vocês depois se isso é verdade, se isso realmente acontecia. E também tinham as partidas de futebol. Lá na página 23 tem a imagem em preto e branco, né? Porque bem antigamente, em 1945, de um estádio de futebol lotado de gente assistindo uma partida de futebol. Achei muito interessante, porque hoje, né, por causa da pandemia, a gente não tá mais podendo nem ir ao estádio, só tá vendo reprise de jogos importantes que ocorreram durante a história do nosso Brasil. Mas antigamente, lá em 1945, imagina, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles já iam aos estádios verem jogos do time favorito. Nas páginas seguintes, tem atividades para vocês fazerem em relação ao lazer no passado. Peço que vocês façam. E lá na página 25, tem uma pesquisa para vocês fazerem. Na verdade, é uma entrevista. Vou ler para vocês ver se vocês entendem o que é para fazer, ok? Entreviste seus avós, bisavós ou a pessoa mais velha da sua família para saber como as pessoas aproveitavam o tempo livre na época em que eles eram crianças. Ou seja, vocês vão perguntar qual é o tipo de lazer que eles tinham quando eles eram crianças, quando eles tinham a idade de vocês, na verdade, não a nossa, a idade de vocês. Então, vou pedir que numa folha separada vocês coloquem a data, o nome, a turma, em seguida o nome de quem vocês estão entrevistando. Se for mais de uma pessoa, faz primeiro uma parte, depois outra, e em seguida vocês perguntem para eles o que eles brincavam, qual era o lazer que eles tinham, que tipo de diversão, o que eles faziam para descansar. E aí vocês listam o que eles faziam. É bem fácil e eu vou dar uma notinha para vocês para esse trabalho, ok? Podem me entregar daqui até 7 dias a mais, como sempre o combinado entre a gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula de geografia a gente vai ver sobre a vida no espaço rural, tá bom? Um beijo, ótimo dia para vocês. Saudade.